Fala galera maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu sou o Patrick aqui do canal Biolodúvidas e por favor, não pule essa introdução. Se você pular a introdução, você não vai entender algumas coisas com relação a essa aula de agora. Bom, essa aula aqui é uma aula gravada no ano de 2017 de histologia. Eu vou estar falando aqui nessa aula sobre tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, ou seja, ideal para aquele estudante acadêmico que está pagando na faculdade, seja qual for o curso, está pagando aí histologia. Aqui no meu canal já existem algumas aulas de histologia para o ensino superior. Essa aula aqui ela é mais atualizada ainda, com algumas informações que eu deixei de falar nas aulas anteriores. Outra coisa, se você é um estudante fodão que já sabe de tudo, então, brother, vá procurar uma outra aula para você poder assistir. Porque nessa aula aqui eu quero ensinar para você que está aí no ensino superior, eu quero ensinar para você, de fato, histologia. Então, essa aula aqui eu garanto, você vai aprender. Eu vou repetir uma coisa várias e várias vezes. Eu vou tentar ser o máximo de didático possível, usar exemplos. Tem estudante que já está tão avançado que se acha foda, que acha ruim até mesmo quando você vai fazer alguma contextualização. Verifica para tu ver os comentários que tem nos meus vídeos sobre histologia. Acha ruim porque eu repito uma coisa 5 vezes. Repito sim, e aqui eu vou repetir 10 se for preciso, porque eu quero que você aprenda, beleza? Então olha só, esquece o tempo, essa aula aqui ela vai demorar em média uns 25 minutos ou 20, eu não sei, mas olha só, vá por mim, pegue aí o seu material, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis e transcreva as coisas que vão estar nos slides que eu vou estar passando e também transcreva algumas coisas que eu vou estar falando, beleza? Outra coisa, aqui na descrição eu vou estar colocando o link de 2 livros para você poder baixar. O link para você baixar o livro de Junqueira e Carneiro, Histologia Geral, e um livro para você baixar o livro também de Junqueira e Carneiro, o livro de Biologia Celular e Molecular. E um terceiro link, eu vou estar também disponibilizando aqui o link para você baixar o áudio dessa aula. Ou seja, eu vou postar o vídeo e mesmo assim eu vou converter o vídeo em áudio para você poder baixar e você ficar escutando pelo seu celular e quem sabe rolar até a pesca durante a prova. Dito isso, então repito, vou estar falando agora sobre histologia, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Vai ter foto de microscópio, vai ter... Bicho, a aula tá pica. Então, sem mais delongas, vem comigo entender essa bagaça agora. Portanto, puxa a vinheta, Charles Darwin. Então vamos lá, se você chegou até aqui, então você assistiu a minha introdução, porque caso você tenha visto aqui nos comentários, algum gaiatinho colocou assim, a aula começa em 3h25, não pule a introdução, o que eu falei é muito importante. Então, vamos lá começar aqui esse negócio aqui agora. Bom, Patrick, o que é tecido? Estou no ensino superior e mesmo assim eu esqueci o que é tecido. Ou o professor falou e por acaso eu não entendi o que é tecido. Meu filho, tecido nada mais é do que um conjunto de células. Pronto, esse é o conceitozinho que você vê no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino superior, o conceito de tecido, ele muda um pouco. Anote aí. Tecido é um conjunto de células mais substâncias intercelulares. É isso mesmo. O que é que são substâncias intercelulares? São as substâncias que as próprias células dos tecidos produzem. Então, tem tecidos que são ricos em substâncias intercelulares e tem tecidos que são pobres em substâncias intercelulares. Muitas vezes, em alguns tecidos, as próprias substâncias intercelulares são muito mais importantes do que até as próprias células que formam esse tecido. Então, nunca esquece disso. Tecido é um conjunto de células mais substâncias intercelulares. Basicamente, existem 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso.
Eles não existem de formas isoladas. É um perto do outro, um depende do outro. Não tem aquele mais importante e menos importante, não. É toda essa integridade que vai formar o seu corpo. Você apenas estuda eles de um modo separado, para você poder conhecer as células que formam esses tecidos e conhecer as suas características. Como aqui, por exemplo, o tecido epitelial. Meu querido, olha aqui para essa imagem aqui embaixo. Diga se não é linda. Talvez você já deva ter visto na faculdade, no laboratório. Lá o professor colocou para você ver uma lâmina, você deve ter visto alguma coisa como isso. Ou talvez você não viu nada porque não teve ainda aula de laboratório. Olha que coisa linda, maravilhosa. Padre, que diabo é isso aqui? Olha aqui, isso aqui é um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado. Pseudo vem de falso. E o estratificado, eu vou dizer daqui a pouco o que é. Cilíndrico ciliado com células caliciformes. Eu não sei nem, Patrick, eu não sei nem o que é tecido, mas eu sei o que é células caliciformes. Células caliciformes são células que ficam aqui no nosso esôfago, células que produzem muco, ou melhor, a traqueia, que produzem muco que vem das células caliciformes. Isso me faz lembrar essa estrutura. Então, provavelmente, esse corte aqui deve ser um corte de alguma traqueia. Aqui tem um epitélio de revestimento cilíndrico, pseudo-estratificado também, mas cílios eram difíceis de encontrar. Então, aqui vão existir cílios que vai ser difícil de ser encontrado. Ok, Patrick, então aqui são duas imagens do tecido epitelial. Tudo bem, já me familiarizei com esse tecido. Ele está aí revestindo alguma estrutura. Exatamente, ele está revestindo alguma estrutura. Bora agora conhecer quais são as suas características, que são bem simples. Anote aí a primeira. Olha só, a origem desse tecido tem que ter uma origem. Vem da onde? Tem que ter uma origem. A origem desse tecido, ele vem dos 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Anota aí. Doutor? Beleza. Patrick, o que é que eu tenho que saber para poder entender esse negócio de ectoderme, mesoderme e endoderme? Bom, tu tem que entender um pouco de embriologia, porque lá na embriologia, durante o desenvolvimento embrionário, é explicado para você uma fase de gastrulação. A fase de gastrulação é a fase em que acontece a diferenciação celular, onde as células vão originar os tecidos. Não é todo tecido que esses 3 folhetos vão originar. O tecido epitelial é um caso especial, onde os 3 folhetos eles acabam aí participando da produção desse tecido. Nas minhas aulas sobre muscular, sobre conjuntivo e sobre nervoso, você vai ver que com eles não é assim. Apenas 1 ou 2 é quem vai estar dando origem. No epitelial aqui, os 3 vão dar origem, beleza? Ok. Qual é a principal característica desse tecido? São 2. A justaposição, que quer dizer que as células estão extremamente aderidas, e essa aderência está relacionada às especializações das membranas que formam essas células, membrana plasmática, tá ligado? Então, justaposição é quando as células estão extremamente aderidas. Apesar de ainda haver espaço entre elas, elas estão muito aderidas. E são avasculares. É um tecido sem vasos. É um tecido que depende de outro tecido para poder acabar sendo nutrido. Esse tecido aí em especial que vai estar nutrindo o tecido epitelial é o famoso tecido conjuntivo, que lá na frente você vai conhecê-lo. Basicamente, todo tecido epitelial é apoiado sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, além de dar um apoio ao tecido epitelial, ele também nutre o tecido epitelial. Detalhe 3. O núcleo dessas células que formam o tecido epitelial, ele pode variar entre as células, podendo ser esférico e até alongado. Então aquela característicazinha de uma célula bonitinha com um núcleozinho parecendo o sol, isso não existe aqui não, parceiro. Vai ter núcleo em forma de bola, esférico, vai ter núcleo alongado e, cara, vai ter núcleo de todo jeito. Aqui eu coloquei apenas 2 tipos, mas existem outros tipos de núcleos também presentes nesse tecido. Espero que você esteja notando isso, para depois notar eu fiquei sem entender. Dê uma pausa e anote, viu? Isso tudo. Outra coisa,
Aqui eu repeti nova formação, o núcleo varia muito entre uma célula e a outra, enfim. Então, essa primeira bateria eu espero que você tenha anotado, tenha entendido. Ah, Patrick, tá falando com uma pessoa que não sabe? É sim, estou falando com um estudante que tem dificuldade e anote isso para você poder aprender essa porra de vez. Anotou? Pronto. O que você viu aqui foi as características gerais. Uma coisa que se ramifica com relação às características gerais é a classificação deste tecido. Como é que ele está classificado? Ele é classificado de dois modos. Ele é classificado pelo número de camadas e ele é classificado pela forma da célula. Essa classificação aqui ela é ideal para quem vai fazer observações no microscópio, onde o professor pede para você dizer o que é que você está vendo. Meu filho, olha aí no microscópio. Aí está lá um epitélio pseudo-estratificado pavimentoso. E você não sabe porra de nada, então tem que olhar e tem que dizer o que é pavimentoso, o que é estratificado, o que é pseudo-estratificado. Então essas nomenclaturas estão ligadas à classificação do tecido, com relação ao número de camadas e com relação à forma da célula. Olha aqui, essa imagem aqui, hipermega tradicional, e ela vai estar aqui dizendo aqui várias características das células dos tecidos epiteliais em questão. Mas antes da gente ir para a imagem, bora para cá. Número de camadas. Ou é simples ou é estratificado. Simples é quando tem uma única camada. O tecido é formado por uma única camada de células. Estratificado quando é formado por mais de uma camada, tipo 10, 15, 20, 25, não sei. Mais de uma camada acaba recebendo o nome de estratificado. E eu tenho ainda o pseudo-estratificado, que é aquele que aparentemente parece ter mais de uma camada, mas na verdade só tem uma. Por isso que é pseudo. Pseudo vem de quê? De falso. E estratificado vem de mais de uma camada. A forma da célula também vai ser bem característica. Vai ter a forma cuboide, a forma pavimentosa e a forma prismática. Cuboide vai ser em formato basicamente de um cubo. Pavimentosa, tipo uma rua, um pavimento, um asfalto de uma rua. E prismática vai ter uma forma aparentemente em forma de prisma. Então se liga aqui, ó. A setinha aqui está apontando aqui para essa parte aqui do nariz desse cara aqui. Aí aqui tem um epitélio pseudo-estratificado. Note, uma camada, se é uma camada ele é simples, só que parece que ele tem mais de uma camada. Então ele é pseudo-estratificado. E assim você vai ver os outros. Olha aqui, ó. Aqui, eu não sei se aqui é o rins. Acho que aqui é o rins. É o rins, ó. Epitélio cúbico simples. Opa, se é cúbico, então é a forma das células que em formato de cubo. Se é simples, é porque ele só possui uma única camada. Então é assim que vai ser classificado, meu filho, esse tecido. Não tem do que você se perder aqui, não. Agora, se liga nas imagens de microscópio. Pá! Tu se deparou com essa imagem aqui no microscópio. Patrick, que molesta, que porra é isso aqui? Bom, olhando para cá, rapaz, é um epitélio de revestimento, né? Como eu posso ver aqui provavelmente deve ser algum espaço oco, e aqui é o tecido. Aqui embaixo, onde eu estou passando a setinha, é o tecido conjuntivo, e aqui eu tenho um tecido de revestimento. Beleza, se eu reparar aqui, eu estou vendo mais de uma camada, ó. 1, 2, 3, rapaz, aparentemente parece que ele tem mais de uma camada. Mas será que ele tem mais de uma camada ou é só uma única camada? Olha só, aqui, gente, é um corte do esôfago. É um tecido epitelial de revestimento, como eu falei, e ele é estratificado, ou seja, ele possui mais de uma camada. Olha como ele é lindo. Ele é pavimentoso porque as células estão em formato de pavimento. E eu aqui está complementando, dizendo que não é queratinizado, porque não vai haver a presença de queratina, que é uma proteína muito importante que as células
principalmente algumas células específicas, produzem. Eu não vou dizer aqui o nome da célula para poder não me confundir, mas a queratina é uma proteína muito importante aí para a questão de controle osmótico do nosso corpo, viu? Olha só aqui outra imagem aqui bem interessante. Essa imagem aqui, ela já vai mudar um pouquinho. Você já viu aqui o nome, né? Estratificado, e o DU, então você já viu que é um pseudo-estratificado. Aqui é um epitélio da traqueia, tá vendo aqui, ó, células caliciformes, e é um tecido epitelial pseudo-estratificado. Então, geralmente, o professor ele vai estar colocando para tu essas imagens para tu poder analisar e dizer o que é. Ano passado, 2016, eu recebi várias mensagens de foto de microscópio, o aluno mandando eu dizer o que era, porque estava lá na aula lá e queria que eu desse essa pesca. O foda, velho, é que eu dou, tá ligado? Eu sou muito bom e eu dou. Então, se caso você esteja ouvindo essa aula, que durante a sua aula prática você ficou confuso, bata a foto e manda pra mim que eu lhe ajudo. Eu não dou pesca, eu lhe ajudo. Ok? Bom, agora o que você vai conhecer é uma outra coisa. Eu falei agora há pouco que o tecido epitelial ele é avascular. E quem nutre ele é o tecido conjuntivo. Isso ficou claro, não ficou? Beleza. Outra coisa que eu falei é que existe uma justaposição. As células estão extremamente aderidas. Então as células do tecido epitelial elas se aderem entre si e também se aderem com as células do tecido conjuntivo. Olha essa imagem aqui, não tenha medo, é uma imagem hiper mega didática. Você está vendo aqui o epitélio, tecido epitelial. Eu tenho aqui algumas estruturas que ligam o tecido epitelial a outro tecido. Aqui é um músculo. Então, quem é que está ligando o epitélio ao músculo? É o tecido conjuntivo. Só que não é um tipo específico de conjuntivo, não. São vários tipos de tecido conjuntivo que unem o tecido epitelial a outro tecido. E acaba tendo não é uma classificação. Como existem diversos tipos de conjuntivo, porque eles produzem muitas substâncias, acaba havendo aqui uma espécie de divisão de tecido conjuntivo. Então aqui eu vou ter a membrana basal, eu vou ter a lâmina própria, que são duas estruturas que ligam o epitélio ao músculo, ou poderia estar ligando a uma outra estrutura. É isso que eu quero que você conheça agora. Então, olha só, eu chamo de polo apical o polo que é voltado para a cavidade ou espaço. Então, está aqui o epitélio, essas células que eu estou apontando aqui, ó, é a zona apical, ou polo apical, é o que fica para fora, tá ligado? Fica para o lado lá da cavidade. O epitélio interno eu chamo de polo basal, que é o voltado para o tecido conjuntivo. Então aqui você vai ter esse polo basal conectado à membrana basal, que por sua vez é ligada à lâmina própria e por sua vez vai ser ligada a uma outra estrutura. Então eu quero que você conheça só um pouco agora dessa membrana basal e dessa lâmina própria. Se liga aí. Olha só. Tenho aqui novamente o epitélio, né? E eu vou agora falar para você o que é essa membrana basal. MB, membrana basal. Olha só, membrana basal é o nome usado para denominar uma camada situada abaixo dos epitélios. Beleza, isso aí não é novidade. No entanto, ela vai ter várias funções, ela não vai estar só ligando não. Ela vai ter a função de aderir o epitélio, ela adere o epitélio ao conjuntivo e o conjuntivo a outro tecido. Ela vai ser uma barreira permeável, ela vai estar ajudando na questão da nutrição do tecido epitelial e ela também vai estar aí no controle da organização e diferenciação celular. Isso porque diversas células do tecido conjuntivo propriamente dito vão estar por aqui. Então células do tecido frouxo vão estar por aqui em todos os lugares. Então essas diferenciações muitas vezes vão estar acontecendo aqui nesta região. O ideal é que você note aí o que é essa membrana basal. Olha só, a membrana basal, ela na verdade ela é formada por duas lâminas basais. Membrana basal é como se fosse toda a estrutura, que é feita por lâminas, as lâminas basais. Então se liga, essa lâmina basal,
ela é formada basicamente por moléculas como colágeno tipo 4, com a proteína laminina, que é uma proteína de aderência, e uma outra proteína de aderência, que são as proteoglicanas. Essas células que vão estar aqui presentes vão ser ideais para poder ajudar na diferenciação de algumas células que vão existir aí, a síntese sintetizada pelas células do tecido epitelial, algumas moléculas, não todas, vai ter moléculas que vão ser produzidas pelas células do tecido conjuntivo e algumas moléculas vão ser feitas pelas próprias células do epitélio. E a função é a ligação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Olha para cá. Então isso aqui é o que vai formar a lâmina basal. Na superfície de contato entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo subjacente há uma estrutura chamada de lâmina basal. Patrick, é o mesmo conceito de membrana basal. É o mesmo conceito, porque a membrana basal, ela é, como eu falei agora há pouco, ela é tudo, ela é o todo. E as lâminas é quem formam essa membrana basal. Ela vai ser uma rede delgada de fibrilas, que justamente o colágeno tipo 4 vai estar participando desse processo. E vai ter papel estrutural, vai ter influência na questão de sais minerais que vão ser importantes para a questão de polarização naquela região, para o transporte, principalmente de impulsos nervosos, vai ter a regulação do ciclo celular, assim como eu falei agora há pouco, na função da membrana basal, e elas vão afetar a transmissão de sinais através da membrana, isso graças à presença de sais minerais, por conta da influência da polaridade. Então essas estruturas são bem importantes para manter a ligação do epitélio com o tecido conjuntivo, beleza? Uma outra coisa que eu queria que você soubesse é que existem algumas especializações. Especializações essas que são presentes nas membranas das células do tecido epitelial, fazendo com que uma célula do epitélio se ligue a outra célula. Podendo também, além de haver a adesão, haver a troca de substâncias e, por sua vez, também haver a comunicação entre as células. Por isso que eu tenho aí as junções intercelulares. Essa imagem aqui, bem didática, nos traz esse exemplo bem claro. E eu vou ter as junções de adesão, eu vou ter as junções impermeáveis e as junções de comunicação. Vamos lá. As junções de adesão, vai aderir. Então adere lá uma célula com outra célula. Para poder acontecer essa aderência, muitas vezes vão ter a participação de placas. São placas proteicas que fazem a ligação de uma célula com outra célula. Isso vai se dar graças a proteínas específicas, como as placoglobinas, as desmoplaquinas. Também vai ter outros tipos de proteínas, como as desmogleínas, as demoscolinas e principalmente a caderina. Essas estruturas proteicas, elas quem mantém a aderência. Aí, dependendo de onde aconteça essa aderência, vai estar recebendo alguns nomes específicos. Eu vou ter as zonas de adesão, que vai ter microfilamentos que vão estar ligando uma célula com a outra, e eu vou ter o M-desmossomo e os desmossomos, que de fato são placas que ligam uma estrutura a outra estrutura, ok? Seguindo aqui eu vou ter também as zonas de oclusão, que basicamente também vão fazer a comunicação entre as células, só que a zona de oclusão ela fica localizada um pouco mais na região apical das células. E vai ter basicamente a mesma função das zonas de adesão. Vai ter também proteínas específicas, como a ocludina e a claudina, que fazem parte aí dessas zonas para poder acontecer essa adesão, essa comunicação entre as células. E, por fim, eu também vou encontrar aqui as junções de comunicação, que a principal que existe são as funções tipo gap, que fazem a comunicação de uma célula do epitélio com outras células do epitélio. É isso que eu queria que você soubesse com relação ao epitélio de revestimento. Perceba que não foi nada demais. Se você não entendeu, dá uma pausa e volta. Não vale a pena você reassistir depois. É agora. Volta agora e copia. O tecido epitelial glandular é um pouco totalmente diferente do de revestimento. Então, dá uma pausa, mastiga um pouco o que eu falei e dá outra pausa para poder continuar, e dá o play, ou melhor, para você poder entender agora o epitélio glandular. Então, sem mais delongas, se liga aí o epitélio glandular agora. O epitélio glandular
É um epitélio um pouco diferente do epitélio de revestimento, vai ter uma função diferente, não vai ser apenas uma função de revestir, e sim uma função secretora. Olha só, ganha a capacidade de secreção. Como é que uma glândula surge? Se perguntar para você como é que uma glândula surge, você vai responder o seguinte: ela surge a partir de invaginações, ou seja, o tecido começa a crescer para dentro. Quando se fala em epitélio glandular, a gente fala logo de duas glândulas sem nem colocar e sem nem tirar. A glândula exócrina e a glândula endócrina. Patrick, qual é a diferença que eu tenho que saber sobre glândula exócrina e endócrina? Olha só, a glândula exócrina possui ducto de secreção. Olha aqui, ó. Glândula exócrina possui esse ducto de secreção. A glândula endócrina não vai possuir esse ducto. Ou seja, os produtos que são liberados pelas glândulas endócrinas caem na corrente sanguínea. Qualquer produto liberado da glândula endócrina a gente vai chamar de hormônios. As glândulas exócrinas, por outro lado, elas não vai cair nessa corrente sanguínea, vai logo cair logo para fora e você vai ter aí uma série de líquidos que você conhece muito bem, gente. O suor, a saliva, substâncias oleosas que o nosso corpo libera, que vai lubrificar o nosso corpo. Tudo isso aí, pessoal, são secreções exócrinas, beleza? Então, endócrinas vão liberar hormônios, exócrinas vão liberar essas estruturas que eu falei agora há pouco. Algumas glândulas podem ser unicelulares, como as caliciformes, que justamente vão aí secretar o muco da traqueia, do intestino, ou podem ser multicelulares, que nem as exócrinas e as glândulas endócrinas. Patrick, me diz aí um exemplo de glândula endócrina? Hipófise, só hipófise não, tem tireoide, tem pâncreas, tem o ovário. Tudo isso daí, meu amigo, são lá glândulas que vão estar liberando aí hormônios para você, bacana geral. Numa futura aula, quando a gente estudar sistema endócrino, a gente vai estar comentando aí sobre esses hormônios. Inclusive, eu tenho aqui uma aula sobre sistema endócrino, contando apenas as funções dos hormônios. As exócrinas, vixe Maria, tem as glândulas sudoríparas, sebáceas, que vão ser exócrinas. Olha só. A glândula também pode ser classificada de acordo com a produção e a liberação do seu produto. Olha só, elas podem ser merócrinas, quando ela elimina apenas o produto daquilo que foi produzido, ou seja, a glândula produziu tal tipo de substância. Se ela só libera sem acrescentar nada mais, é uma glândula merócrina. No caso, as glândulas sudoríparas só vão liberar justamente a substância, que no caso vai ser o suor, né, os sudoríparas. Agora, as alócrinas produz e degenera e libera com a secreção, ou seja, ao mesmo tempo que ela vai estar liberando, a glândula ela vai estar também se degenerando. Então, muitos componentes da própria glândula também vão juntos dessa secreção, que é o que chamamos de glândulas holócrinas. Ok, galera, espero que você tenha entendido, tenha gostado. A aula chegou a quase 30 minutos, mas é assim mesmo, não existe atalhos quando a gente quer aprender. Não existe atalhos quando a gente quer aprender. Você é muito especial, arregaça aqui no like, comenta aí o que você acha dessa aula, divulga meu trabalho, que é só assim, cara, que eu fico feliz, tá ligado? Fico feliz mesmo quando você dá o like, quando você comenta. Eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero só o seu like e o comentário. Beijo, fico por aqui e assista às outras aulas de histologia. Espero você lá, valeu e foi boa!